Bem-vindos a mais uma aula de mecânica geral. Hoje nós vamos entrar num assunto bastante importante, que é momento de inércia. O que vem a ser momento de inércia? Momento de inércia é uma grandeza que está associada à inércia rotacional de um corpo. Vamos recapitular a ideia de inércia um pouco. Vamos lá. Quando a gente fala de inércia, aquela tendência do corpo, se ele estiver parado, continuar parado, mas se ele estiver em movimento, ele continuar em movimento, ela foi desenvolvida inicialmente para movimento retilíneo. Então a inércia satisfaz duas condições: repouso, ou seja, quando a velocidade do corpo é igual a zero, e movimento retilíneo uniforme, quando a velocidade do corpo é constante. Então, se um corpo estiver em repouso e nenhuma força externa agir sobre ele, esse corpo tende a continuar em repouso. Ou seja, desde que o somatório das forças que agem no corpo seja zero. Esta é a condição para que você tenha inércia. Se a soma das forças que agem no corpo for zero, se o corpo está em repouso, ele tende a continuar em repouso. Se ele está em movimento retilíneo uniforme, ele tende a continuar em movimento retilíneo uniforme. Quem mostrou isso pela primeira vez foi Galileu. Mas quem vai generalizar isso é Isaac Newton. Então é com Newton que a gente vai ter a compreensão plena da chamada lei da inércia. E Newton põe mais. Ele afirma para a gente que a massa é uma medida da inércia. O que significa isso? Quanto maior a massa de um corpo, maior a tendência do corpo, se ele estiver parado, continuar parado. E se ele estiver em movimento, continuar em movimento retilíneo uniforme. Então, a massa está associada diretamente à inércia do corpo. Desta forma, um corpo de massa muito grande, se ele estiver parado, é difícil colocá-lo em movimento. E se ele estiver em movimento, é mais difícil pará-lo. Portanto, massa é uma medida da inércia. Agora, quando a gente fala em rotação dos corpos, corpos em rotação, ele também tem uma inércia. Existe uma inércia rotacional. Então, a gente precisa associar a inércia também à condição de rotação. Então, existe uma inércia rotacional. Existe uma inércia rotacional. Um corpo em rotação, ele também tende a continuar em movimento de rotação. Então, se ele está em rotação, ele tende a continuar em movimento rotacional uniforme. Pensa num ventilador. Quando você liga o ventilador, ele está girando. Quando você desliga, ele continua girando por um tempo, porque ele tem uma inércia rotacional associada. A inércia rotacional, ela diz pra gente, um corpo, se ele está parado, ele tende a continuar parado. Mas se ele estiver em movimento rotacional uniforme, ele tende a continuar em movimento rotacional uniforme. No caso da rotação, para a translação, a lei da inércia diz que para que isso seja satisfeito, o somatório das forças tem que dar zero. No caso do movimento rotacional, o que tem que ser satisfeito é o somatório
somatório dos torques tem que ser igual a zero. Ou seja, o somatório dos momentos de força. Enquanto na rotação, para que a lei da inércia seja válida, a soma das forças tem que dar zero, para a rotação, a soma dos torques, a soma dos momentos de força tem que dar zero. E se a massa é uma medida da inércia translacional, quem mede a inércia rotacional? É uma grandeza que foi definida, chamada momento de inércia. Que a gente vai simbolizar pela letra I. Momento de inércia I. O momento de inércia mede a inércia rotacional. O momento de inércia está associado à rotação. Quanto maior esta grandeza, maior a tendência do corpo, se ele estiver em movimento, continuar em movimento rotacional. E como que a gente calcula este momento de inércia? Ora, o que é que se o corpo está em movimento rotacional, o que é que garante ele continuar em movimento rotacional? Ou seja, se eu aumentar essa grandeza, mais difícil é pará-lo. Uma coisa é a massa. Então, essa grandeza, momento de inércia, ela tem que ser proporcional à massa, já que a massa tem a ver com a inércia. Mas não é só a massa. Vamos pegar um ventilador. Compás. Quanto maior a massa desse ventilador, maior a tendência dele continuar em rotação. Mas não é só isso. Quanto maior o raio desse ventilador, ou seja, o tamanho das pás aqui, ó, o raio R, maior a tendência desse ventilador continuar em rotação. Então, os físicos criaram a grandeza momento de inércia como sendo o produto da massa pelo quadrado do raio. Isto aqui diz para mim da inércia rotacional. Quanto maior este produto, massa raio ao quadrado, maior a tendência do corpo continuar em movimento rotacional. E essa grandeza chama-se momento de inércia. A unidade de momento de inércia no sistema internacional não tem nenhum nome especial. É quilograma metro quadrado. Então a gente mede inércia em quilograma metro quadrado. A gente aplica a ideia de momento de inércia tanto para corpos rígidos quanto para sistemas de partícula. Se eu tiver um sistema de partículas, uma partícula aqui, outra partícula aqui, outra partícula aqui, e todas elas têm uma tendência a rotacionar, eu posso calcular o momento de inércia do sistema. Qual o momento de inércia desse sistema aqui? Bom, o momento de inércia vai ser o somatório de MI RI quadrado, onde o I identifica a partícula. Índice 1, I igual a 1, a partícula 1. I igual a 2, a partícula 2. Ou seja, o momento de inércia total seria M1 R1 ao quadrado mais M2 R2 ao quadrado mais M3 R3 ao quadrado. Se eu tiver N partículas, até Rn.
um sistema com distribuição contínua de massa, com um sistema com distribuição contínua de massa, imagina que eu tenho um corpo aqui, ó. Eu vou colocar esse corpo num sistema de coordenadas. Então vou colocar aqui, ó. Esse corpo tem uma distribuição contínua de massa. Para calcular o momento de inércia dele, a gente pega um pedacinho infinitesimal desse corpo. De massa dm. Bem pequenininho. Ora, quem vai ser o momento de inércia do corpo todo? Vai ser aproximadamente o somatório em I. Eu tenho que colocar um raio aqui, então vou usar este raio aqui para medir a rotação dele. Então, este aqui é o raio R. Então vai ser R ao quadrado, porque M é R ao quadrado, mas não estou pegando um M, eu estou pegando um delta M ali, ó. Mas aqui esse delta M é muito pequenininho, tende a zero. Então, no limite, o que eu faço é isso. É o limite do somatório de R ao quadrado delta M, quando delta M tende a zero. E isto aqui, para mim, se transforma numa integral. O limite de um somatório nada mais é que a integral de R ao quadrado dm. Ou seja, o momento de inércia, ele é a integral de R ao quadrado dm, onde R ao quadrado é a distância que eu estou pegando o meu dm, um R genérico qualquer, e vou integrar ao longo do meu dm aqui. Então, calcular o momento de inércia assim, para a gente vai ser muito útil. Então, vamos ver. Então, o momento de inércia é uma grandeza rotacional, é uma grandeza que está associada à inércia rotacional de um corpo. E é calculado por... Está aqui. Para um sistema de partículas, o momento de inércia é o somatório em I de MI RI quadrado. Para uma distribuição contínua de massa, o momento de inércia é a integral de R ao quadrado dm. E para a gente, principalmente, saber calcular isso aqui vai ser muito útil. Então, momento de inércia é a integral de R ao quadrado dm. Mas eu preciso saber que isto saiu disso. Então, eu preciso conhecer essa definição aqui, que essa é geral. Daqui eu vou para o caso contínuo. Ora, o problema é que quem integrar na massa? dm aí é uma diferencial da massa. O que é integrar na massa? Geralmente a gente integra ao longo da distância, numa coordenada x, y ou z. R tem coordenada distância, x, y, z aqui. Mas massa não. Como é que a gente faz isso? A gente lança mão de um conceito chamado densidade linear. O que vem a ser a densidade linear? Ó. Densidade. Densidade de massa.
Densidade de massa é aquilo que a gente aprende desde lá do ensino fundamental. Lá na 5ª série, no 6º ano do ensino fundamental. O que é densidade? O aluno responde, é massa sobre volume. Tá. Essa densidade é a densidade de massa. É a relação entre massa e volume. Eu posso calcular a densidade de qualquer coisa. Tá? Mas não é só sobre volume que a gente calcula. A densidade, ela pode ser calculada, a densidade de massa, ela pode ser linear, superficial, ou volumétrica. Quando é que a densidade é linear, superficial, volumétrica? Volumétrica é aquela que se aprende desde lá do 6º ano. É massa por volume. Densidade de massa é quanto de massa você tem num espaço. Densidade linear é massa por comprimento. Densidade superficial é massa por área. E densidade volumétrica é massa por volume. E a gente vai dar um símbolo para cada uma. Normalmente, densidade linear, a gente usa a letra grega lambda. Deixa eu pôr em outra cor aqui. A gente usa a letra grega lambda. E a densidade linear é a massa por unidade de comprimento. Então, a massa por a L. L é o comprimento. E ela é medida em quilograma por metro. Densidade superficial, vou chamar de sigma. Por que eu chamei de sigma? Porque é uma letra muito comum para essa grandeza. E é a relação entre massa e área. Medida em quilograma por metro quadrado. E densidade volumétrica eu vou chamar de ρ. É a relação entre massa e volume, medida em quilograma por metro cúbico. Tá aí. Então, isso são densidades de massa. Quando é que eu uso a densidade linear? Quando eu tenho alguma coisa que só tem comprimento. A largura e a espessura são desprezíveis comparado ao comprimento. Então, eu só enxergo o comprimento L. Se eu só enxergo o comprimento L, então eu só tenho densidade linear de massa nesse corpo. Quando é que eu tenho uma densidade superficial? Quando eu tenho comprimento e tenho largura. Mas a espessura é desprezível. Por exemplo, uma chapa muito grande, eu vou trabalhar com densidade superficial. Um fio muito comprido, eu trabalho com densidade linear. E quando é que eu utilizo densidade volumétrica? Quando eu tenho comprimento altura e largura todos significativos, ninguém aqui é desprezível. Então eu tenho um volume aqui. Então quando as 3 dimensões são consideradas, eu uso densidade volumétrica. Então veja, se o corpo tiver uma distribuição homogênea de massa, para apresentar para os alunos que estavam meio sem vontade, né, que sumiram da escola. Então, convidei esses alunos, e esses alunos que estavam na faculdade, se o corpo tem uma distribuição homogênea de massa, o que é isso? Massa distribuída por igual, a densidade do corpo todo ou de um pedacinho do corpo vai ser igual. Pensa na água. A água, ela tem uma distribuição homogênea num dado volume. Então, a densidade de uma piscina inteira ou de uma gota d'água dá o mesmo resultado.
A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Não importa se eu pegar uma gota de água ou se eu pegar uma piscina de água. Para a densidade de outros corpos, idem. Mas para isso, a distribuição tem que ser homogênea. Então, se eu tiver um corpo de comprimento L, este corpo tem uma massa M, então ele tem uma densidade linear M sobre L. Essa é a densidade linear dele. Mas, se a distribuição de massa for homogênea, eu posso pegar um pedacinho infinitesimal do corpo aqui, olha. Posso pegar um pedacinho infinitesimal do corpo. Esse pedacinho tem uma massa muito pequenininha, dm, e um comprimento muito pequenininho, por exemplo, dx. E como a massa é homogênea, se eu pegar o corpo todo, pegar um pedacinho dele, a densidade é a mesma. Então eu posso escrever a densidade lambda como sendo dm dx. Onde dx é um comprimento infinitesimal, dm é um elemento infinitesimal de massa. E daqui eu posso tirar a massa. Daqui eu posso calcular a massa dm. Então quem é dm é lambda dx. É este dm que eu vou colocar lá na integral. Então, vou supor sempre que o corpo tem uma distribuição homogênea. Então, dm é lambda dx. Lambda é uma constante nesse caso. E se o lambda variar, vou ter que colocar a função dele aqui dentro. E para uma distribuição superficial de massa, a mesma coisa, o raciocínio é o mesmo. Se eu tiver uma distribuição superficial de massa, eu vou ter um raciocínio equivalente. Então, imagina que eu tenho um corpo aqui que tem uma área A e uma massa M. Então, ele tem uma densidade superficial que é massa por área. Se eu pegar um pedacinho infinitesimal desse corpo, de área dA e massa dm, a densidade, se a distribuição é homogênea, é dm dA. Portanto, dm é sigma dA. E é esse dm que eu vou colocar lá naquela integral do momento de inércia. E se eu tiver uma distribuição volumétrica, aqui eu tenho um dado volume aqui, ó. Eu tenho um volume aqui. Esse corpo tem um volume V e uma massa M. Se eu pegar um pedacinho infinitesimal desse corpo e ele tiver uma distribuição homogênea de massa, então se eu pegar um pedacinho infinitesimal dele aqui, ó, eu pego aqui, ó,
Pego um cubinho aqui dele, de massa dm e volume dv. A densidade volumétrica é massa por volume. Como a distribuição é homogênea, eu posso escrever como dm dv. Então, quem é dm é ρ dv. E é isto aqui que eu geralmente vou usar na integral do momento de inércia. Então, dada a integral r² dm, eu preciso escrever esse dm e eu vou escrever isso em termos das densidades de massa, seja ela linear, superficial ou volumétrica. Então, tá aqui. Lambda é dm dx, sigma dm dA e ρ dm dv. Então, daqui dm é lambda dx. Se eu estiver analisando um corpo onde o comprimento é dominante, no lugar do dm eu vou trocar por lambda dx. E aí a minha integral aqui vai ficar, se eu colocar lambda dx aqui, ó, o lambda, por ser constante, sai da integral. Eu vou ficar assim. Integral de I é igual a lambda integral de r² dx. dm é sigma dA. Se o corpo tiver uma área, é geralmente isso aqui que eu vou usar. Substituindo aqui o sigma sai. Eu vou ter I igual a sigma integral de r² dA. E se o corpo tiver um volume, eu vou usar dm igual a ρ dv. O ρ sai da integral. I é igual a ρ integral de r² dv. Então veja que eu estou integrando em termos de alguma coisa que tem comprimento. É comprimento ao quadrado em relação a alguma coisa que tenha comprimento, seja dx, dA ou dv. Olha aqui este problema aqui, ó. Encontre o momento de inércia de um anel fino de massa uniforme. Olha, ele já disse uniforme. Então, está garantido aqui para mim que ele tem uma distribuição homogênea de massa. De massa uniforme emão e raio rão, com respeito ao eixo que passa pelo centro do anel e é perpendicular ao plano do mesmo. Veja, toda vez que você vai calcular o momento de inércia, você precisa de uma distância para fazer a rotação. Então, ele quer calcula o momento de inércia em relação a um eixo que passa aqui, ó. Tem um eixo que passa aqui que é perpendicular ao plano do anel. Ele quer que calcula o momento de inércia em relação a esse eixo. Então, como que a gente faz isso? Bom, eu vou pegar um pedacinho, o anel só tem comprimento, ó. Vou pegar um pedacinho infinitesimal desse anel de massa dm, ó. E vou analisar. Então, se esse eixo é x, esse eixo é y, ele quer que eu calcule o momento de inércia em relação a este eixo, que é o z. Então, é comum a gente colocar um índice no momento de inércia para mostrar em relação a quem nós estamos calculando. Ora, quando eu escrevo IZ, eu estou calculando o momento de inércia em relação a este eixo. Quem é o momento de inércia em relação ao eixo Z? É a integral de r² dm. Peguei um pedacinho infinitesimal de massa. Qual é a distância em relação ao eixo Z? Ora, a distância em relação ao eixo Z é esta aqui, ó, que é o raio R. Então, R ao quadrado é o raio deste anel, R ao quadrado. Como o raio desse anel é constante, eu tiro ele da integral. Então, ficou assim. É integral de R ao quadrado dm, mas R
que é a distância do elemento que eu peguei até onde eu quero calcular no momento de inércia. Então, o meu R1 é o R1. Então, fica R1² dm. Como o R1 é constante, ele não muda, ele sai da integral. Ficou R1² integral de dm, que é o que está aqui. Bom, quanto que dá a integral de dm? A integral de dm dá a massa total do anel. Se o anel tem massa emão, então a integral de dm é emão. Veja, integral de dm é igual a m, variando de 0 a emão. No fundo é isso que a gente está fazendo. E isso aqui vai ser emão menos 0, que é igual a emão. Então, a integral de dm, ela me dá a massa total. Então, eu troco, aqui vai ficar emão, vezes r² dá mr², que é a fórmula de momento de inércia que a gente já conhecia. Então, dado um anel fino, o momento de inércia dele em relação ao eixo z, o eixo perpendicular ao plano do anel que passa pelo centro dele, é mr². Tá aí. Calcule o momento de inércia de uma barra rígida uniforme de massa emão e comprimento L com relação ao eixo Y que passa pelo centro da barra. Então tá aqui, olha. Eu tenho esta barra, ela tem um comprimento L, tem uma massa emão. Eu quero calcular o momento de inércia em relação a este eixo Y que passa pelo centro da barra. A barra é uniforme. Tá aí. Então, aquela velha ideia. Pega um pedacinho infinitesimal dessa barra de comprimento dx. Aqui não está marcado, mas é óbvio que um pedacinho dx tem uma massa dm. Tá aí. E é a partir daí que eu faço a minha análise. Como ele quer em relação ao centro da barra, a distância deste pedacinho dx ao centro da barra eu estou chamando de x. Ó. Aqui eu coloquei um eixo paralelo y' na borda da barra, tá? Mas não precisava. Então, vamos calcular. Quem é dm? Se a barra só tem comprimento, ele não está falando, então, a gente está desprezando largura e espessura, então lambda é dm dx. Então, dm é lambda dx. Está aqui. Eu não costumo escrever assim, não. Isso aqui tirei do livro, tá? Porém, pode escrever assim. Eu costumo substituir o lambda lá no final. Calculo toda a integral, depois troco pelo lambda. Aqui ele vai já trocar o lambda de cara. Se o lambda, quem é lambda? É densidade linear. É a massa total pelo comprimento total. Então ele colocou emão por elão vezes dx. Poderia trocar lá no final? Poderia. Quem é a distância r² que vai na integral? É do elemento de massa que eu peguei até a origem. Então, para mim é x. Então, r² é x². Então, vou calcular o momento de inércia em relação a esse eixo y. E a integral de r² dm. O r² é x². O dm é emão sobre elão dx. E eu vou integrar para pegar a barra toda, eu tenho que integrar da origem até a extremidade direita e da origem até a extremidade esquerda. A extremidade direita aqui, ó, vale L sobre 2.
E a extremidade esquerda, como está à esquerda da origem, vale menos L sobre 2. Então eu tenho que integrar isso aqui de menos L sobre 2 até mais L sobre 2. Tá aí. A massa é constante, o comprimento é constante, isso sai da integral. Fica integral de x² dx. Então, tá aqui, integral de x² dx com x variando de menos L sobre 2 a mais L sobre 2. Integral de x² da x ao cubo sobre 3, de menos L sobre 2 até L sobre 2. Se você substituir aqui e fizer a conta, vai dar L sobre 2 ao cubo menos L sobre 2 ao cubo, que multiplica m sobre 3L. Fazendo esta conta, isso dá 1/12 de ml ao quadrado. Este é o momento de inércia da barra em relação ao eixo y. Então, se eu preciso calcular o momento de inércia de uma barra em relação ao centro dela, do eixo que passa pelo centro, ele dá 1/12 da massa total da barra vezes o comprimento da barra ao quadrado. Tá aí. Então, se eu tiver a massa, o valor dela e o comprimento da barra, eu sei o valor do momento de inércia. Olha esse aqui. Um cilindro sólido uniforme tem raio rão e massa mão e comprimento L. Então, a massa do cilindro é mão, o raio da base do cilindro é R e o comprimento do cilindro é L. Comprimento é a altura aqui, ó, a geratriz dele aqui, ó, L. Determine o momento de inércia em relação ao eixo Z, ele quer em relação ao eixo aqui central, ó. Ele não falou nada, não, falou sim. Um cilindro sólido uniforme, então tem uma distribuição uniforme aqui, tá ok. Então vamos calcular. Primeiro, eu vou calcular, como isso aqui tem volume, eu vou pegar um elemento diferencial de volume, um pedacinho dV aqui. E como é que se calcula o volume de um cilindro? Área da base vezes a altura. Volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Então, o volume do cilindro, a altura é L. A área da base é A. Se eu pegar um pedacinho infinitesimal do volume, de área de base dA, eu vou ter um volume infinitesimal dV. Então, dV eu posso escrever como sendo LdA. Agora, dA. Quem é dA? dA é a diferencial da área da base. A área da base é πr². Então, isso aqui é a diferencial de πr². Quanto que dá a diferencial de πr²? Vai dar 2 πr/dr. Tá aí. Então, esse dA virou 2 πr/dr. Ó. Quem é dm? É ρdV. Então, é ρ. Quem é dV? 2π RLdr. 2π RLdr. Só está fora de ordem aqui, mas escrevemos o dm em termos da coordenada R. Ó. Quem é o momento de inércia em relação ao eixo Z? É a integral de R² dm. Que é a integral de R², dm é isto. 2π ρl R'dr. 2π é constante,
Rho é constante, Elão é constante, tudo isto aqui sai da integral. Então eles vêm para cá. Então ficou 2π Rho Elão, integral, ó, R ao quadrado vezes R dá R ao cubo. Então ficou integral de R ao cubo dr. E eu vou integrar a distância em relação ao eixo Z, é o raio. Ó. Vou integrar desde o centro, que é 0, a distância, até a borda, que dá o raio R1. Então vou integrar de 0 a R1. Integral de R ao cubo é R à quarta sobre 4. De 0 a R1, coloco aqui, faço a conta, dá meio π Rho L R à quarta. Este é o momento de inércia do cilindro. Mas tem uma coisa que eu posso mudar aqui se eu quiser. Quem é Rho? É a massa sobre volume. Então eu posso, no lugar do Rho, colocar massa sobre volume e refazer essa conta. É sempre bom, ó, substituir depois, lá no final, a densidade de massa que você colocou, você voltar para a definição dela. Se eu colocar aqui, vamos tentar fazer aqui no cantinho, ó, momento de inércia vai dar meio π. Quem é Rho? Massa sobre volume. Quem é o volume? É área da base vezes altura. Então é π R ao quadrado vezes L. Massa sobre volume vezes aqui L R à quarta. Ó, pi mete a vara, cancelou. L com L cancela. R quadrado com R à quarta, sobra um R2 aqui. Ficou meio de mr quadrado. Tá aí. Então, o momento de inércia em relação ao eixo Z do cilindro é meio de mr quadrado. Lembrando que isso não tem a ver com o tamanho do cilindro. Eu posso pegar um cilindro fininho. Poderia pegar um cilindro assim, ó. Bem mais fino. Como se fosse um aro. O momento de inércia vai ser esse também. Então tá aí. Calculamos o momento de inércia em relação ao eixo Z do cilindro. Vamos para uma coisa mais exótica aqui, olha. Um sólido é formado pela revolução da área sombreada mostrada na figura em torno de Y. Então eu tenho essa coisa exótica aqui que está meio apagadinho, ó. Isso aqui forma que nem parece uma corneta daquelas de gramofone. É essa estrutura aqui, ó. Eu peguei alguma coisa, pus aqui, rotacionei em volta do eixo Y, fez essa figura. Esta curva lateral, ela é dada por y² igual a x. E essa altura vale 1π. Ele fala, se a densidade desse material vale 5 slug por pé cúbico, lembrando que slug é unidade de massa no sistema inglês. 5 slug por pé cúbico, então é uma densidade volumétrica, que é massa por volume, que é a unidade cúbica aqui, determine o momento de inércia em relação ao eixo. O eixo dele é o eixo Y aqui. Então tá aí. Então vamos pegar, em relação ao eixo Y. Como isso aqui tem
uma estrutura distribuída no espaço, e ele tem uma superfície de revolução, eu vou pegar um anel, vou pegar um pedacinho infinitesimal de área aqui, ó, que é esta aqui, ó. Vou tentar marcar aqui, ó. Eu peguei um disquinho aqui, ó, um setor de área aqui, ó, de largura dy, tá? Isso aqui está a uma altura y da base e largura dy aqui. E a largura em relação ao eixo y é x. Então, daqui aquele mede x, daqui aquele mede y. E a largura dele é dy. Então, eu peguei este setorzinho aqui, ó. Tá ali. Eu vou calcular um elemento de massa. Como isso tem volume, dm é ρdv. dm é densidade volumétrica dv. A densidade volumétrica para este pedacinho, é para ele que eu estou analisando. Este aqui é o raio dele. Este raio vale x. Deixa eu só... Na verdade, aqui não é dv, tá? Apesar... Não, é dv sim, tá certinho. Tá certinho. Quem é dv? É a altura vezes o d da área da base. Então, dv, a altura disso... Deixa eu escrever isso aqui direito, né? Então, quem é v? É a área da base vezes a altura. Se eu pegar uma altura infinitesimal dh vezes a área da base, isso me dá dv. Então, dv... Quem é a área da base daquele disquinho? É πr². Como r é x, é πx ao quadrado. Quem é a altura? dh é o dy. Então, dv é πx² dy. Tá aí. Então, é ρdv, ρπx² dy. Agora, é claro que este disquinho tem um momento de inércia. Veja, se ele é um disco, ele é um pedacinho de um cilindro. E a gente já viu no problema anterior que o momento de inércia em relação a um eixo que passa pelo centro do cilindro, não vou chamar de z aqui, senão vai confundir, é dado por meio de mr². Como a gente tem um cilindro pequenininho aqui, eu posso dizer que o momento de inércia dele é meio. A massa dele é dm. A distância, o raio dele é x. Agora, é claro que se eu pego o dm aqui, eu vou ter um dy. Então, é o que eu tenho aqui, ó. Um di. Então, a diferencial do momento de inércia em relação ao eixo y é meio de dmx². Mas dm é isto. Então, coloco aqui. Então, é meio de ρπx² dy(x²). Agora, o que eu faço aqui? Integro os dois lados. Integro aqui, ou, mesma coisa, integra aqui. Ora, integral de dy dá iy. Está aqui. O meio sai da integral, ao meio aqui. Que vai dar x²
vezes x quadrado dá x à quarta. Então, deu x à quarta dy. Π vezes ρ, π vezes ρ. O ρ é a densidade, vale 5. Então, é 5 vezes π. Vai dar 5π que vem aqui, ó. Então, isso aqui ficou 5π sobre 2, integral de x à quarta dy. E a integral, eu estou integrando em y. O y vai de 0 até 1 pé. Então, vou de 0 a 1 pé. Mas eu estou em x à quarta dy. Tem relação entre os dois? Tem. Ele me deu esta curva aqui, ó. Ele falou que x quadrado era isso? Eu não queria voltar no slide. Não, era o contrário. A curva que ele deu, esta curva aqui, ó, estava no slide anterior. Ela é y quadrado igual a x. Então, se x é y quadrado, aonde está x eu troco por y quadrado. Vai ficar y ao quadrado à quarta. Vai dar y à oitava. Tá aí. Integral de y oitava dá y a nona sobre 9. Multiplicado por 5π sobre 2. E substituindo os valores, porque aqui ele te deu valores, o momento de inércia dessa estrutura em relação ao eixo y dá 0,873 slug pé quadrado. Lembra que é unidade de massa vezes unidade de comprimento ao quadrado. A massa aqui é dada em slug e o comprimento em pé. Então, esse é o momento de inércia desta curva de revolução aí. Teorema dos eixos paralelos. Também conhecido como Teorema de Steiner, em homenagem a um matemático chamado Jacobi Steiner, que demonstrou isso pela primeira vez. Teorema dos eixos paralelos. Bom, o que é um teorema? É uma verdade matemática demonstrável. Então, você tem como demonstrá-la. O que diz o Teorema dos eixos paralelos? Dado uma distribuição de massa aqui, isso aqui tem uma massa emão, tem um sistema de coordenadas e deixa eu deixa eu voltar aqui. Deixa eu só pegar essa figura para correlacionar com a anterior. Porque se eu pegar o desenho de forma diferente... Aqui, ó. Então, olha, imagina que eu tenho uma massa distribuída emão. E eu quero calcular o momento de inércia desse sistema em relação a esse eixo Z. Quero rotacionar tudo isso em volta aqui do eixo Z. Ó. Então, preciso calcular o momento de inércia em relação ao eixo Z. Então, eu pego um elemento de massa aqui dm. Deixa eu mudar o tamanho do pincel, que está muito grosso. Então, eu pego um elemento de massa dm. Está aqui. Para calcular o momento de inércia, o Teorema dos eixos paralelos diz para mim o seguinte: se eu sei aonde está o centro de massa desse corpo, o centro de massa está aqui, ó. Se eu sei onde que está o centro de massa desse corpo, pelo centro de massa, eu passo um eixo paralelo ao eixo Z.
Por isso é chamado teorema dos eixos paralelos. Eu passo um eixo paralelo ao eixo Z. Vou chamar a distância do centro de massa à origem do sistema de Dzão. Dzão. O teorema dos eixos paralelos diz que o momento de inércia desse corpo em relação ao eixo Z é igual ao momento de inércia desse corpo em relação ao centro de massa, ou seja, o eixo que passa pelo centro de massa, mais a massa total do corpo vezes a distância do centro de massa à origem d ao quadrado. Este é o teorema dos eixos paralelos. Então, o momento de inércia em relação a um eixo é igual ao momento de inércia em relação ao centro de massa mais a massa do corpo vezes a distância do centro de massa ao eixo ao quadrado. Conhecido também como teorema de Steiner. Tá aí. Vamos demonstrar esse teorema. Ver que ele é uma verdade. E para que ele serve? Ele é útil, porque muitas vezes eu sei onde está o centro de massa e consigo calcular facilmente o momento de inércia em relação ao centro de massa. Aí eu descubro o momento de inércia em relação a qualquer eixo paralelo ao eixo que passa pelo centro de massa. Vamos demonstrar isso. Olhando este plano de cima, aqui é o eixo Y, aqui é o eixo Y. Aqui é o eixo X, aqui é o eixo X. Então, estou olhando isso aqui de cima. Minha visão é daqui, ó. Estou olhando isso aqui de cima. Estou vendo esse plano XY aqui, ó. Que é este plano aqui, ó. Tá aí. Olhando de cima. O centro de massa está aqui. Esse aqui é o centro de massa. O eixo Z está aqui. Na verdade, para a gente, o eixo Z é este cara aqui, ó. Agora. Esse é o eixo Z, ó, que sai aqui. Vou fazer assim. Este é o eixo Z. Então, o eixo Z passa pela origem O. E a origem O está aqui. Então, quando eu quero calcular em relação ao eixo Z, eu preciso calcular em relação a essa origem. Está aqui. Eu vou pegar um pedacinho de massa dm, de coordenada xy. Está aqui. Este pedacinho de massa dm está a uma distância r da origem. Então, essa é a distância r. Esse pedacinho de massa dm está a uma distância do centro de massa. E, por sua vez, o centro de massa está a uma distância dzão do eixo z, ou seja, da origem. Aí. Então, agora eu vou calcular. Vou chamar essa distância aqui, ó, do centro de massa, ela tem coordenada x do centro de massa e y do centro de massa. Então, estão aqui as coordenadas dela. Ó. Daqui y do centro de massa e x do centro de massa. Então, essa distância são as coordenadas do centro de massa. Daqui até aqui, olha, eu vou ter essas coordenadas. Do centro de massa até a massa M, eu tenho essa coordenada y' e essa coordenada x'. X' aqui, ó.
Ora, quanto que dá x' mais x do centro de massa? Dá essa distância x aqui, ó. Quanto que dá y' mais y do centro de massa? Dá esta distância y aqui, ó. Uma vez reconhecidas as coordenadas do sistema, quem é R? Essa distância R. Ora, essa distância R é a hipotenusa desse triângulo aqui, ó. Aqui é R. Aqui é Y. E aqui é X. Isso aqui é um triângulo retângulo, ó. Isso aqui é um triângulo retângulo. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. R ao quadrado é igual a x, tudo isso é x ao quadrado, mais tudo isso é y ao quadrado. Então, R é a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Quem é o momento de inércia em relação à origem aqui, que é o eixo Z? Peguei um elemento de massa dm. O momento de inércia é a integral de r quadrado dm, que é a integral, quem é r ao quadrado? Se eu elevar os dois lados aqui ao quadrado, o quadrado aqui cancela com a raiz, r ao quadrado é x quadrado mais y quadrado. Tá aí. Agora, quem é x? É x' mais x do centro de massa. Quem é y? É y' mais y do centro de massa. Posso substituir ali. Então, x' mais x do centro de massa, y' mais y do centro de massa. Substituindo aqui, olha. Isto aqui, estou colocando no lugar do x. E isto aqui, estou colocando no lugar do y. E aí ficou assim. Então, quem é o momento de inércia? A integral de x' mais x do centro de massa ao quadrado, que é x quadrado, mais y' mais y do centro de massa ao quadrado, que é y quadrado, dm. Aqui, olha, eu vou ter o quadrado do primeiro, x' ao quadrado, mais o quadrado mais duas vezes o primeiro pelo segundo, que é 2x do centro de massa, mais o quadrado do segundo, que é x centro de massa ao quadrado. Aqui eu vou ter o quadrado do primeiro, y' ao quadrado, que é esse termo aqui, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, é 2y do centro de massa, está aqui, mais o quadrado do segundo, que é y do centro de massa ao quadrado. Aí agora eu junto o x' ao quadrado com o y' ao quadrado dm, está aqui. Duas vezes o primeiro pelo segundo, integral dele dm, está aqui. Aqui, duas vezes o primeiro pelo segundo, que dá 2y do centro de massa, integral de y' dm está aqui. Mais o quadrado do segundo, é xcm ao quadrado mais ycm ao quadrado, integral de dm está aqui. Então, eu abri esses parênteses e integrei termo a termo. Está tudo aqui, olha. Vamos ver aqui, olha. Primeiro, o que nós temos aqui? Vamos analisar. Ora,
Quem é x' ao quadrado mais y' ao quadrado? X' é esta distância aqui, ó. Quem é y' é esta distância aqui, ó. Esta distância ao quadrado mais esta distância ao quadrado vai ser igual a esta distância ao quadrado aqui, ó. A esta distância ao quadrado em azul. Porque esse ao quadrado mais esse ao quadrado dá esse. Ora, essa distância ao quadrado aqui, vou chamar de R'. Então, vou chamar essa distância em azul aqui de R'. R' ao quadrado. Então, essa integral aqui, ó, só ela, só essa, vai ficar integral de R' ao quadrado dm. Mas a integral de r ao quadrado dm é momento de inércia. Então, momento de inércia em relação a quem? Essas distâncias estão em relação ao centro de massa. Então, isto aqui é o momento de inércia em relação ao centro de massa. Então, isso tudo é este cara aqui. Então, esse termo já analisamos. Então, este I é este I. Isto aqui é este termo aqui. Agora, vamos analisar esses outros termos. 2x do centro de massa, integral de x' dm. Ora, quem é integral de x' dm? A gente já viu que o x do centro de massa é a integral de x dm sobre a integral de dm. Nós já vimos isso. Ora, mas eu estou medindo isso aqui, quem é x'? É em relação ao centro de massa. Se eu estou medindo isso em relação ao centro de massa, no centro de massa essa distância é zero. Portanto, esta coordenada ela fica assim. mx do centro de massa é igual à integral de x' dm. Como eu estou medindo em relação ao centro de massa, a distância do centro de massa em relação ao centro de massa é zero. Portanto, este termo aqui para mim é igual a zero. Ou seja, isso aqui zera. Aqui, idem. Estou medindo quem é integral de y' dm. A integral de y' dm é m vezes y do centro de massa. Mas eu estou medindo isto em relação ao centro de massa. E a distância do centro de massa em relação ao centro de massa dá zero. Então, este termo também dá zero. Ou seja, zerei este, zerei este. O que sobra? Então, isso aqui zerou. Sobra só isto. Aqui ficou, quem é x do centro de massa ao quadrado mais y do centro de massa ao quadrado? Olha, x do centro de massa é esse. Y do centro de massa é esse. Esse ao quadrado mais esse ao quadrado dá este aqui ao quadrado, mas esse é d. Então, isto aqui é d quadrado. Então, isto aqui é d quadrado, que é igual
a x do centro de massa ao quadrado mais y do centro de massa ao quadrado. Então, isso é d quadrado. E a integral de dm dá m. Então, este termo dá md quadrado. Tá aí. Mostramos o teorema de Steiner, o teorema dos eixos paralelos. Onde o momento de inércia em relação a um eixo é igual ao momento de inércia em relação ao centro de massa, mais a massa total vezes a distância do centro de massa ao eixo ao quadrado. Este é o teorema dos eixos paralelos. Um teorema muito útil para resolver alguns problemas. E ele vai aparecer outras vezes ainda. Agora, eu posso pegar vários corpos e calcular o momento de inércia. E de um mesmo corpo eu posso mudar o eixo e calcular o momento de inércia. Ah, como é que eu mudo o eixo? Aplica o teorema dos eixos paralelos. Você conhece o momento de inércia em relação ao eixo, você calcula em relação ao outro. Aqui eu pus uma tabela. Por exemplo, uma casca cilíndrica aqui, ó. Uma casca cilíndrica em relação ao centro de massa, o momento de inércia em relação ao centro de massa é mr². Um cilindro maciço, o momento de inércia em relação ao centro de massa é meio de mr². Uma barra uniforme, o momento de inércia em relação ao centro de massa é 1/12 de ml². Nós calculamos esse aqui no exercício lá atrás. Não falamos que era centro de massa, falamos no meio da barra, mas se a barra está homogeneamente distribuída, o centro de massa está no meio. Para uma esfera sólida, maciça, o momento de inércia em relação ao centro de massa é 2/5 da massa vezes o raio da esfera ao quadrado. Um cilindro vazado aqui, ó, com raio do buraco aqui R1 e um raio mais externo R2, o momento de inércia em relação ao centro de massa é meio de m R1² mais R2². Uma placa retangular de lados Azinho e Bzinho, o momento de inércia em relação ao centro de massa é 1/12 da massa total, que multiplica A ao quadrado mais B². Uma barra longa que tem rotação em torno de uma extremidade, o momento de inércia agora não em relação ao centro de massa, mas em relação à extremidade, é 1/3 de ml². Uma casca esférica de raio R, o momento de inércia em relação ao centro de massa é 2/3 de mr². Então, são estruturas úteis que podem nos servir em algumas situações. Mas está aí, o momento de inércia de diferentes sistemas. A gente tem tabelado isso. Raio de giração. O que vem a ser isso? Raio de giração é um ponto localizado a uma distância do eixo de rotação, onde uma massa pontiforme M' deve ser colocada para que tenha o mesmo momento de inércia do corpo. Imagina aqui um ventilador de pás assim. Esse ventilador tem uma massa emão. E ele tem um momento de inércia. Um momento de inércia, qualquer coisa desse tipo. Não estou dizendo que seja esse, mas só para exemplificar aqui. É mr². Quem é R? R é a distância em relação ao eixo. Suponha que esse seja o momento de inércia em relação ao centro aqui, ó. Então, este R seria qualquer coisa aqui assim, ó. Esse seria talvez o R. Então, quando isso aqui gira, raio de giração seria um ponto desse ventilador
onde eu colocaria toda a massa dele. É como se eu pegasse toda a massa do ventilador e colocasse aqui, ó. Tudo. E rotacionasse, ele vai dar o mesmo momento de inércia que o ventilador inteiro. Então, o raio de giração é um ponto, uma distância do eixo de rotação, onde se eu colocasse toda a massa ali, ela daria o mesmo momento de inércia que o corpo já tem. Tá aí. Então, eu vou chamar essa distância de K. Então, o raio de giração eu estou chamando de K. Então, o momento de inércia, se eu colocar toda a massa do corpo M naquela distância K, o momento de inércia vai ser mk ao quadrado. Esse K é o que eu chamo de raio de giração. Ou, o raio de giração, passa o M para cá dividindo, o quadrado para cá na forma de raiz, é a raiz quadrada do momento de inércia dividida pela massa. É a raiz quadrada do momento de inércia dividido pela massa. Então, o raio de giração pode ser calculado dessa maneira. E, às vezes, ele se torna útil. Porque se eu te dou o momento de inércia do corpo e o raio de giração, você sabe qual é a massa do corpo. Vamos analisar essa figura aqui, olha. Figura mal feita. Um disco furado. Então, isso aqui é um furo, tá? Ó. Isso aqui é um furo. Um disco furado mostrado na figura possui densidade de 8.000 kg por metro cúbico e espessura de 10 milímetros. Caramba, eu não sei que disco é esse. Mas uma coisa que tem uma espessura de 10 milímetros, tem um raio de 12 centímetros aqui, o outro de 25 centímetros, tem uma densidade de 8.000 kg, é denso pra caramba. Mas enfim, tá aqui. Isso aqui tem uma espessura de 10 milímetros, esse disco. Determine o momento de inércia em relação a um eixo direcionado perpendicular ao disco, passando pelo ponto O. Olha que interessante, ele não quer pelo centro, ele quer o momento de inércia em relação a este eixo aqui, ó. Qual é o momento de inércia em relação a esse eixo? Sendo que esse eixo está perpendicular ao plano do cilindro. Estou fazendo uma perspectiva aqui, mas imagina isso de frente, tá? Ele quer um momento de inércia em relação a este eixo aqui. O raio do furo é 0,125 metros. Do centro do disco até a borda tem um raio de 0,25 metros e uma espessura de 10 milímetros ou 0,01 metro. Isso aqui eu tirei de algum livro meu antigo, alguma coisa aqui que está em espanhol. Por isso está espessura. Tá aí. Como que a gente pode calcular toda vez que você tiver um furo, tanto centro de massa quanto momento de inércia, o furo pode ser entendido como uma parte negativa a ser somada. Então eu imagino esse disco maciço de raio 0,25 e vou subtrair o furo, que seria um disco maciço de 0,125. Se eu subtrair esse disco maciço do maior, fica um furo. Então eu sempre posso imaginar uma subtração, o furo como uma parte negativa do corpo. Então aqui é o disco. O disco, a gente já viu o momento de inércia de um disco em relação ao centro dele é meio de mr². Ou se você quiser, você pode vir aqui. Deixa eu ver. Ó, você pode entender um disco como um cilindro, tá? Um cilindro, o que é um disco? Nada mais é
do que uma coisa assim. Isso é um cilindro, não deixa de ser um cilindro. Em relação ao centro dele, ó, é meio de mr². Então, o momento de inércia do disco, aqui, ó, olha para cá, maciço, é meio de mr². Quem é a massa do disco? A massa é a densidade do disco vezes o volume do disco. Densidade é 8.000 kg por metro cúbico. Volume do disco é área do disco vezes a espessura. É π 0,25² vezes a espessura, que é 0,01 metro. Fazendo essa conta, a massa do disco dá 15,71 kg. Então tá aqui. Então, quem é o momento de inércia do disco em relação ao ponto O? O Dzinho aqui é para o disco. Em relação ao ponto O. Olha, eu sei quanto que dá o momento de inércia do disco em relação ao centro de massa dele aqui, ó. Em relação ao centro de massa, o momento de inércia é meio de mr². Agora, eu quero calcular em relação a este eixo, que é um eixo paralelo àquele. Se é um eixo paralelo, eu aplico o teorema dos eixos paralelos. O que diz o teorema dos eixos paralelos? Que o I tem que ser igual ao I do centro de massa mais md², onde m é a massa total, d é a distância do centro de massa ao eixo. Então, o I em relação ao ponto O do disco é o momento de inércia do centro de massa, que é meio de mr², mais a massa total do disco vezes a distância do centro de massa ao eixo, que é essa distância aqui, ó. Então tá aqui, meio a massa, calculamos 15,71 kg. O raio do disco é 0,25², mais a massa do disco, 15,71. A distância do centro de massa ao ponto O, essa distância aqui, ó, também é 0,25, mais 0,25². Fazendo esta conta, o momento de inércia do disco todo cheio, estou imaginando um disco cheio, hein? Deu 1.473 kg por metro quadrado. Quilograma vezes metro quadrado. Tá aí. Deixa eu só conferir se é 1000, é um ponto, né? Então, só fazer a conta aqui, 15,71 vezes 0,25 vezes 0,25 dividido por 2 igual mais 0,25² vezes 15,71. Dá 1, desculpa, eu falei 1000. É 1,473 kg metro quadrado. Então, esse é o momento de inércia se o disco fosse cheio. Agora vamos calcular o furo. Qual é a massa do furo? Ah, você fala, mas é furo, não tem massa. Mas eu estou imaginando que aqui tinha. Eu tenho que subtrair do disco todo. Então, a massa do furo é a densidade do furo vezes o volume do furo. Massa do furo, 8 kg. Π, raio do furo é 0,125² vezes a espessura 0,01. Isso vai me dar a massa que preencheria este furo aqui.
ela dá 3,93 kg. O momento de inércia só desse furo em relação ao ponto O, usa o teorema dos eixos paralelos. É igual ao momento de inércia do centro de massa do furo, que é meio de mr ao quadrado, mais a distância do centro de massa ao ponto O ao quadrado vezes a massa do furo. Está aqui. Então, isso aqui vai dar meio. 3,93 vezes o raio do furo, 0,125 ao quadrado, mais a massa do furo, vezes a distância do centro de massa do furo ao ponto O, que é 0,25 ao quadrado. Então, o que eu fiz foi aplicar o teorema dos eixos paralelos aqui, ó. Fazendo essa conta, o momento de inércia do furo em relação a O é 0,276 kg/m². Agora, qual é o momento de inércia desta placa aqui, deste disco, em relação ao ponto O? O momento de inércia vai ser o momento de inércia do disco todo menos o momento de inércia do furo. Aí sobra só o do disco furado mesmo. Então vai ser 1,473 menos 0,276. Então o momento de inércia em relação a O está dando 1,20 kg/m². Está aí. Bom, a gente viu como calcula momento de inércia. Momento de inércia tem a ver com a inércia rotacional. O momento de inércia faz o papel da massa para sistemas rotacionais. Porém, quando a gente trabalha com cargas distribuídas, costumam aparecer integrais desse tipo, olha. Uma integral de um r² dA, por exemplo. Quando a gente trabalha com cargas distribuídas como nós vimos. Isto aqui tem a cara de um momento de inércia do tipo sigma integral de r² dA. Então, virou um hábito dentro dos cursos de engenharia chamar este termo aqui de momento de inércia da área. Veja, isso não é um momento de inércia. Para ser momento de inércia, eu preciso ter densidade. Aqui tem que ter a massa no sistema. Mas só essa integral, ela é chamada de momento de inércia da área. E como isso aparece geralmente em problemas que envolvem cargas distribuídas, saber calcular esse tipo de integral ela é interessante. A questão, por quê? Porque o método é similar ao cálculo de momento de inércia para massa. Então, isto não é um momento de inércia de verdade. Não é correto a gente falar que isso é momento de inércia. Mas o nome disso se generalizou. Integrais desse tipo são chamados de momento de inércia de área. Outro nome é segundo momento. Segundo momento por quê? Quando a gente calcula o momento de força, por exemplo, um integral de um x df. Como uma coisa desse tipo. Essa integral assim, ela é chamada de integral do momento. Uma integral de x² df é chamado de segundo momento por causa do quadrado. As integrais do tipo de momento de inércia, por ter isso aqui, também é chamado de segundo momento. Fisicamente, não é correto chamar essas integrais para a área, integral desse tipo, de uma integral assim, chamar isso de momento de inércia. Fisicamente, não é correto. Mas o nome se propagou.
E como isto, se eu tivesse uma densidade superficial multiplicada, isso seria momento de inércia, eu posso dizer no mínimo que isso é proporcional ao momento de inércia. E nas engenharias se propagou o nome momento de inércia diária para integrais desse tipo. E é o que nós vamos ver aqui agora, cálculo de momento de inércia diária. Não é bem um momento de inércia, mas é o nome que se utiliza. Vamos pegar uma carga distribuída aqui, olha. Eu tenho um corpo submerso, onde eu tenho a pressão variando linearmente com a profundidade. Eu tenho um corpo aqui, abaixo da superfície, então tem uma carga de pressão sobre esse corpo. A pressão é γ vezes y, lembrando que pressão é ρgh, onde o meu h aqui é y, então é ρgy. ρg é o peso específico, γ. Então, minha pressão é o peso específico vezes a profundidade do corpo. Só ver aqui que está apitando, senão falei, vai. Outro dia dando aula, isso apitava e eu não ligava. Eram os alunos da aula, eu acho que, não sei se até que foi com a turma de vocês ou de outros, que estavam ligando para falar que o sistema tinha caído. Mas enfim, tá aí. Então, a pressão é dada desta maneira. Como que eu calculo a força? Eu pego um elemento infinitesimal de área aqui, ó, que tem uma área dA pequenininha aqui, ó. Se pressão é força por área, então a força é a pressão vezes a área. Se eu pego um elemento infinitesimal de área dA, multiplicado pela pressão, isso me dá um elemento de força dF, que é o que está aqui. Agora, quem é P? É γy, então eu tenho isto. Vamos calcular um momento. Quem é o momento desta força aqui, ó? Cuidado, esse M aqui não é massa agora, é momento de força, é torque, hein? Quem é o momento dessa força? Vamos calcular em relação à origem do sistema aqui. Então, é a distância y vezes df. Y vezes df, como aqui é infinitesimal, o momento é infinitesimal. Então, dm é y df. Mas df é γy dA. Então, γy dA vezes y dá γy² dA. Então, esse é o elemento de momento de força agindo nesta área aqui, ó. Então, quem é o momento de força? O momento de força vai ser γ é o peso específico, é constante. Integro os dois lados aqui dessa equação, ó. Integro aqui e integro aqui. O γ, ele sai da integral. Então, eu vou ter momento de força é γ integral de y² dA. Repara que isso aqui lembra muito o momento de inércia de um corpo como sendo sigma integral de r² dA. Por quê? Sigma dA da dm. Então tá aí. Ora, é esta integral aqui que vai ser chamada de momento de inércia da área. Momento de inércia, entre aspas, não é um momento de inércia de fato. Então, isso aqui é um momento de inércia da área. Então, esta integral y² dA é o que é conhecido como momento de inércia da área. Lembrando, não é um momento de inércia de fato.
Tá? Não depende da massa. Momento de inércia tem a ver com inércia rotacional. Mas o nome se propagou e a gente vai utilizar. E como isso, de certa forma, é proporcional ao momento de inércia, então vai valer as relações que nós temos para momento de inércia. A gente pode aplicar o teorema dos eixos paralelos que funciona. Então é bem interessante o cálculo disso. Então, isto aqui, um integral desse tipo, é o que nós vamos chamar de momento de inércia da área. Vamos calcular o momento de inércia da área. Dado uma área azão, num sistema de coordenadas xy, eu vou pegar um elemento de área dA de coordenadas x e y, que está a uma distância r da origem do meu sistema. Eu posso calcular o momento de inércia de área. Quem é y² dA? Ora, o y é a distância em relação ao eixo x. Então, isso aqui eu vou chamar de momento de inércia em relação ao eixo x. E vou colocar o índice x aqui. Então, essa integral eu estou chamando de momento de inércia da área. Mas o y é a distância em relação ao eixo x. Então, eu chamo isso aqui de momento de inércia em relação ao eixo x. O momento de inércia da área em relação ao eixo x é a integral de y² dA. Da mesma maneira, eu posso criar um momento de inércia em relação a y. Vai ser, qual é a distância em relação ao eixo y? É x, então vai ser x² dA. Então, essas duas integrais nós vamos chamar de momento de inércia da área. Uma em relação ao eixo x e outra em relação ao eixo y. Estou integrando na área. Esse a aqui embaixo na integral quer dizer integrando na área. Integral de y² dA me dá o momento de inércia da área em relação a x. Integral de x² dA me dá o momento de inércia da área em relação a y. E existe, a partir daqui, um outro conceito, o chamado momento de inércia polar, ou em relação ao eixo z. Quem é polar por quê? Porque é em relação ao polo. Polo é a origem do meu sistema. É utilizar a distância do elemento de área que eu peguei até o polo. O polo é por onde passa o eixo z aqui, ó. Então, o eixo de inércia polar também é dito eixo de inércia em relação ao eixo z. Polar porque é em relação ao polo. O polo é a origem aqui, ó. Esse é o polo. Então, aí em vez de eu usar x e y, eu vou usar a distância até o polo, que é r² dA. Então, o momento de inércia em relação ao polo é r² dA. Então, veja, a integral em relação a y, o momento de inércia em relação a y é x² dA. O momento de inércia em relação a x para a área é y² dA. E o momento de inércia em relação ao polo, a gente usa a letra J0, é a integral de r² dA. Mas se você olhar lá na figura, eu tinha isso. Peguei um elemento de área. Aqui. Esse é R. Esse é X. E esse é Y. Se eu olhar nessa figura, R² é igual a x² mais y². Ou seja, R é a hipotenusa desse triângulo aqui, ó, de catetos x e y. Substituindo ali, eu vou ter
integral de x² mais y² dA. Isso aqui dá integral de x² dA mais a integral de y² dA. Então, o momento de inércia em relação ao polo, quem é a integral de x² dA? É o momento de inércia da área em relação a y. E quem é a integral de y² dA? É o momento de inércia da área em relação a x. Então, isso é momento de inércia de x mais um momento de inércia de y. Tá aí. Então, eu posso escrever o momento de inércia polar como sendo o momento de inércia da área em relação a x mais o momento de inércia da área em relação a y. Bom, como falta pouco tempo para finalizar a aula, eu não vou entrar nessa parte, porque assim que eu entrar eu já quero resolver os exercícios. Então, na próxima aula, eu faço uma revisão rápida de momento de inércia de área e vamos ver o teorema dos eixos paralelos para a área. Mas isso na nossa próxima aula. Até lá!